Queridos, vamos pegar nossas Bíblias e também nossos livros, vamos avançar um pouco mais. Nós paramos, página de número 148, está aqui, muito bem. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lendo o texto, e à medida que nós avançamos no texto, nós vamos dialogando o assunto, tá bom? Então, a partir das 3 estrelinhas em diante, vamos ler o texto. A visão ocidental acerca de Deus e de sua criação nasce do dualismo aristotélico, que separa o material do espiritual, opondo o Criador às suas criaturas no plano espacial. Poderíamos dizer o dualismo platônico, né? Platônico. Para Aristóteles também, ele não deixa de colocar essa separação quando ele trabalha a questão ali das causas, né? Das 4 causas. Mas o fato é que a visão ocidental, aqui é o mais importante que nós devemos nos prender, é a visão e o olhar do homem ocidental. O mundo se divide praticamente em o mundo ocidental, essa civilização ocidental, greco-romana, e o mundo oriental. São visões de mundo completamente diferentes. O mundo ocidental, nós já falamos aqui outras vezes, mesmo em razão da nossa filosofia ocidental, que é platônico-aristotélica, vê geralmente esse mundo separado, Deus de um lado, o mundo de outro. Ou seja, é uma visão de um Deus que mora em algum lugar distante. Platão mesmo foi quem, inclusive, concebeu originalmente essa ideia de que existe um mundo real e existe o mundo das sombras, o mundo das figuras, né? O mundo da imitação, da mimese. Ou seja, ele concebeu um mundo de realidades e aqui esse mundo nosso, um mundo distanciado dessas realidades. Daí ele apregoar a necessidade de um homem, por meio de reminiscências, buscar em si alcançar este mundo ideal, esse mundo transcendente, esse mundo para além do mundo físico. Daí o homem ocidental tem essa visão de Deus, de um Deus transcendente, um Deus lá e o homem aqui. Dessa visão vai nascer inclusive aquele pensamento deísta, né? O pensamento deísta entende que Deus, um ser supremo, teria criado o mundo do nada e agora teria abandonado esse mundo. Então Deus está num lugar distante, esse mundo está aqui abandonado às suas próprias leis e não há relação direta entre esse Deus criador e a sua própria criação. Daí que, se nós olharmos, por exemplo, para a nossa cultura religiosa ocidental, sobretudo do cristianismo, nós vamos observar que a cultura religiosa do cristianismo, sobretudo, que é o nosso objetivo, falar dela, ela trabalha sempre um Deus distante, e quando eu falo com ele, eu tenho que dirigir meu pensamento e minha voz para alguém, em algum lugar, que não está aqui, que não está exatamente aqui. E tratando-se do serviço que eu presto a esse Deus, eu tenho que me prover de elementos simbólicos e materiais para oferecer a esse Deus. Já a visão oriental acerca da religião, da religiosidade, do divino, do sagrado de Deus, já concebe um Deus imanente, um Deus aqui.
um Deus presente na própria criação. Daí eles chegarem ao extremo desse pensamento chamado panteísmo, ou seja, a identificação do nosso mundo criado com o próprio Deus. Ele vai dizer que o mundo é Deus, que o cosmos é Deus, que tudo é Deus e que nós, portanto, somos Deus, e que não há um Deus Senhor de tudo, um Deus transcendente. Então eles vão conceber um Deus na sua imanência. Daí nós temos os dois extremos da verdade: a mera concepção de um Deus imanente, que não existe para além da sua criação, e o Deus transcendente, que está separado da sua criação. Então nós, o DEVAP, entendemos que Deus, ele é tanto transcendente quanto imanente. Mas isso, entenda, nós concebemos até então com muita segurança no plano da compreensão do texto bíblico, mas na experiência, me parece que nós ainda somos muito transcendentais. Na experiência nós somos muito materialistas. Na experiência nós separamos o divino do humano. Nós vivemos muito mais o humano, material, terreno, e o divino fica numa caixinha guardada para o domingo, para o culto, para a reunião. E ainda assim temos profunda dificuldade de tocar o sagrado e o divino, mesmo nas reuniões, por causa dessa consciência de um Deus meramente transcendente, que está aí trabalhado milênios a milênios em nossa mente, em nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa razão. Daí a necessidade de nós ajustarmos a nossa visão, não somente no plano intelectual, mas sobretudo na experiência de que Deus, para ser Deus, ele não pode se restringir ou se reduzir à sua criação. Do contrário, Deus seria criação, não é? Então Deus é transcendente, ele está para além da criação, porque ele é infinito, ele é absoluto. Para Deus não tem o tempo, não tem o espaço, tudo isso existe nele, existe, acontece em Deus. Então ele só é Deus porque ele está para além de qualquer mundo, de qualquer espaço, de qualquer tempo, de qualquer criação, de qualquer criatura, de qualquer coisa que exista, de qualquer coisa que tenha sido criado. Entretanto, a própria Escritura vai nos falar claramente que esse Deus, ele, por ser infinito, necessariamente ele está presente na sua criação. Ele está imanente à sua criação. Nós terminamos o nosso estudo de quarta-feira passada, ou de quarta-feira retrasada, falando que há um problema a ser resolvido. Se nós subirmos aí acima das 3 estrelinhas no nosso livro, vamos tocar no problema que nós ficamos de resolver hoje à noite, quando diz: mas para entendermos essa grande verdade, é necessário, antes de tudo, compreendermos os ensinamentos bíblicos acerca da imanência de Deus na criação, a sua habitação no homem e a manifestação nos filhos de Deus. Ou seja, primeiro temos que resolver o problema da imanência, ou seja, um Deus presente, um Deus que não se ausenta, um Deus que é incapaz de ausentar-se, não é? Quando os cristãos falam em Deus, eles costumam colocar a ideia não, para Deus tudo é possível. Não, para Deus tudo é possível não. Existem muitas coisas que para Deus é impossível. E isso não diminui Deus em nada absolutamente, porque não é uma impossibilidade por deficiência e nem por vício e nem por incompetência, mas é em razão da sua própria essência, do seu próprio ser, da sua própria natureza. Exemplo, a Bíblia declara alto e bom som: é impossível que Deus minta. Deus não pode mentir. Logo, é impossível para Deus mentir.
porque a mentira não é própria da sua natureza. Deus é verdade, Deus é realidade, Ele só pode ser verdade. Deus não pode mentir, porque mentir seria negar a si mesmo, negar a sua própria natureza. A Bíblia diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Entenda luz não enquanto luz do sol, nem de uma lâmpada. Entenda treva não enquanto a ausência dessa luz, mas entenda quanto aos seus atributos. Então, se Deus é luz, no sentido de toda bondade, de toda justiça, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, Ele não pode negar esses atributos, nem pode ser contra esses atributos. Um exemplo muito prático para nós entendermos, existe aí uma ideia no meio teológico, escatológico do cristianismo, sobretudo protestante evangélico, que eles falam assim: olha, nós estamos vivendo o tempo da graça, né? Só que um dia essa graça vai acabar. Eles até criaram uma expressão que não é bíblica, mas eles criaram a expressão: o fechamento da porta da graça. Ora, dizer que a porta da graça vai se fechar em algum momento é colocar uma pressão no homem dizendo: ou você se converte urgentemente, ou você corre o risco de amanhã você não ter chance de conversão. Por quê? Porque Deus terá fechado a possibilidade da sua graça te alcançar. Ora, mas a mesma Bíblia não afirma categoricamente que as misericórdias de Deus duram para sempre? Quando diz que as misericórdias de Deus duram para sempre, e essa é a causa de nós não sermos consumidos, ou seja, nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. Quer dizer, não fosse a misericórdia de Deus, uma vez que o homem é completamente caído em todas as suas faculdades, e o homem é inclinado ao mal, não fosse a misericórdia de Deus, teríamos sido consumidos. Ou seja, nós só podemos ser por causa da misericórdia de Deus, e essas misericórdias duram para sempre. Logo, Deus não pode negar a sua graça, Deus não pode negar o seu amor, Deus não pode negar a sua bondade. Agora veja, esse Deus, né, por ser então infinito, ele não pode se reduzir à sua criação. Então ele é transcendente, e sendo ele infinito, então ele necessariamente tem que estar na sua criação. Não pode haver nenhum lugar, tratando-se da criação de Deus, do cosmos, onde Deus não esteja, porque havendo no universo um lugar onde Deus não esteja, esse lugar da ausência de Deus delimitaria a finitude de Deus, determinaria a finitude divina. Então Deus é transcendente? É, mas ele também é imanente. Então nós, do Ocidente, temos que ter um grande esforço para compreender, perceber e experimentar a imanência de Deus, e os nossos irmãos orientais devem ter um esforço enorme para conceber a grandeza de Deus e vê-lo na sua transcendência. Nós buscando a imanência, eles buscando a transcendência. Nós já temos a ideia de transcendência, já concebemos um Deus grande, um Deus maior do que tudo, um Deus absoluto, um Deus que não é criação, um Deus que está para além da criação. E eles compreenderem que a criação é uma obra de Deus, mas não é o próprio Deus, mas que carrega em si a própria essência de Deus. Por que a criação carrega em si a própria essência de Deus? Vamos pensar isso. Ora, porque tudo que existe tem que ter o quê? Um germe, tem que ter uma origem, tem que ter uma causa primordial, tem que ter uma semente. Quando nós falamos aqui no nosso último estudo, nós falávamos que Deus é orgânico. E o que quer dizer que Deus é orgânico? Que Ele não anda fazendo as coisas aparecerem do nada, com uma varinha de condão, uma varinha mágica, com uma expressão mágica, né? Abracadabra, etc e tal. Deus, tudo o que Ele faz tem origem na vida. A vida é o elemento causador
fundador e originador de todas as coisas. Deus, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então os céus e a terra são uma obra de criação de Deus, é o trazer à existência aquilo que não havia. E quando Deus traz à existência aquilo que não há, qual é o elemento que traz à existência? Essa é a questão, essa é a pergunta. A cristandade afirma, ele traz do nada. Ora, mas do nada não pode vir o tudo. Do nada só pode vir nada, absolutamente. Nós sabemos pela própria Escritura que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Mas daí nós temos um outro problema. Quando os cristãos falam, a palavra de Deus é que ele disse, haja luz. Quando ele fala haja, foi aparecendo. E eles esquecem que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Mas isso está muito distante dos cristãos compreenderem, porque se eles afirmarem que Cristo é a palavra de Deus, eles vão ter que colocar Cristo acima da Bíblia, e eles não querem fazer isso, porque a Bíblia é a Escritura, ela é palavra de Deus no que Deus disse, é palavra também de homens que falaram por intermédio de Deus, a partir das suas impressões divinas, mas a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, quando diz que no princípio Deus criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, sem o elemento divino do Logos, do Cristo, do Verbo, nada do que foi feito se fez, quer dizer que toda a criação, ela só pode vir à existência por meio da palavra, que é Cristo, e esse Cristo declara acerca de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Entenda de uma vez por todas, a vida não é uma coisa criada, a vida não é uma coisa à parte de Deus. Entenda que Deus não tem vida, Ele é a própria vida. Isso está na Escritura com todas as letras, com todas as palavras, de maneira explícita. Abra sua Bíblia em 1ª Epístola de João e veja o que diz logo nos primeiros 4 versículos, capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz assim: o que era desde o princípio, aquilo que era desde o princípio, aquele que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. Ao versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, eu posso perguntar, se eu perguntar, por exemplo, para João Evangelho, capítulo 1, versículo 14, quem se fez carne? João vai responder: o Cristo, o Logos, o Verbo se fez carne. Se eu pergunto para João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 2, quem se manifestou? Ele vai responder: a vida se manifestou. Então a vida é que traz à existência todas as coisas, e essa vida é o elemento presente em toda a criação que a faz existir. Tira-se a vida e nada pode subsistir, nada pode continuar a existir sem a vida. A vida é esse elemento criador, sustentador e mantenedor de todas as existências. Mas daí cria-se um problema aqui de natureza teológica. Quando eu falo da teologia convencional, as pessoas acham que eu estou exagerando, mas cria-se um problema de natureza teológica.
Por quê? Porque há uma teologia que vai afirmar o seguinte, que Deus não está presente em todas as coisas criadas. A ideia do Deus transcendente. Ele diz que o homem criado não tem Deus dentro dele, dentro de si. Ele vai dizer que o homem é uma mera criatura. Eles vão afirmar, somente quando o homem ouve o Evangelho, crê no Evangelho histórico, é que então Cristo vem habitar dentro dele. Alguém pode dizer, Alexandre, mas eu não sei onde é que está o problema, porque isso é o que a Bíblia afirma, né? Viremos para ele e faremos nele morada. Ora, se Deus virá para fazer morada, logo ele não pode estar dentro do homem. E aqui, portanto, está uma questão muito simples, que é a diferença da imanência de Deus para a habitação de Deus. Eu vou trazer aqui um exemplo muito prático para nós podermos entender uma coisa. Essa questão da imanência e da habitação, né, do lar. A palavra habitação de Deus, ela equivale a relacionamento. Relacionamento em amor, intimidade. Imaginem vocês que todas as pessoas, elas querem uma casa. Tem até um programa do governo chamado Minha Casa, Minha Vida. Minha Vida. É um nome bonito, né? É um nome bonito. Não deixa de ser um nome bem elegante para um programa habitacional. Mas o fato é que as pessoas lutam para obter uma casa e trabalham a vida inteira para conseguir uma casa, mas nem sempre quando alguém tem uma casa, ela tem um lar. Ela tem um lar. Porque a ideia de lar é uma ideia mais subjetiva, uma ideia espiritual de vínculos, de laços, de afetividade, de amizade, de relacionamento e de intimidade. Então imagine vocês que alguém pode ter uma casa, duas pessoas morarem dentro de uma mesma casa e até se gloriarem que tem uma casa própria. Elas estão as duas dentro de um mesmo ambiente físico, a qual lhe pertencem, né? Pertencem a essas duas pessoas. Mas elas podem ser duas pessoas que não têm relacionamento, amizade, afetividade, carinho, amor, intimidade, relacionamento. Logo eles teriam uma casa, mas não teriam o lar. Se é que se pode fazer a separação desses conceitos. Casa, enquanto apenas o ambiente material, e lar, o ambiente espiritual. Tendo espiritual para além de religiosidade, de religião, né? Para os afetos, para o coração, para a alma. Então, o mesmo se aplica à ideia de imanência e de habitação de Deus. Afirmar que Deus está em tudo e em todos é uma questão necessária e lógica, porque sem Deus nada pode existir. Logo, Deus está numa pedra, Ele está, vamos colocar, Ele está no mineral, Ele está no vegetal, Ele está no animal, está no hominal, nesses reinos todos. Ele está presente em tudo, porque Ele é a vida que sustenta, que gera, que alimenta, né? Enfim, todas as coisas. Agora, essa vida, ela se manifesta nesses seres, nessas criaturas, em níveis distintos. No mineral, a vida se manifesta mecanicamente. Se você estudar a matéria, estudar os átomos, você vai ver que existe todo um funcionamento lógico, né? Dinâmico, porém mecânico. Se você estudar a mesma vida nas plantas, você vai encontrar uma vida mais dinâmica, uma vida mais inteligente.
Ou seja, não é uma outra coisa que funda a planta, é o mesmo que criou ali a pedra ou os minerais. Mas aqui essa manifestação é superior. Nos animais, essa vida vai se manifestando cada vez mais complexa. No homem, então, olha como a vida se manifesta no homem, como o homem é complexo, tendo o homem inteligência, capacidade de raciocínio, né? De perscrutar, de questionar, de perguntar, de conhecer, de elaborar, de criar, de fazer. Então, Deus está presente em todas as suas criaturas, mas essa presença é a presença fundante da criação e que faz as coisas existirem. Quando diz que Deus habita somente aqueles que amam o Pai e amam Jesus, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem, como vai dizer bem claramente, aquele que guarda a minha palavra, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e viremos e faremos nele morada, habitação. Já a habitação não é a mera presença fundante, quer dizer que agora Deus e o homem entram em um relacionamento de vida, de intimidade, de convivência, de comunhão, de conhecimento. Vocês vão observar que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, sobretudo o Novo, quando fala da vida eterna, quando fala do nosso relacionamento com Deus, vai usar a palavra conhecer. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que nós devemos buscar a conhecer a Deus, né? Que nós possamos conhecer a Deus e continuar a conhecê-lo, como diz o profeta Oséias. Essa palavra conhecer quer dizer exatamente que nós possamos ter relacionamento com a própria divindade, que é o que faz essa presença de Deus comum a todos se tornar habitação. Então Deus habita o homem quando o homem ouve a sua voz, o reconhece e abre as portas do seu coração e o convida para a mesa da comunhão. É aquilo que está lá, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 3, quando é dito à igreja de Laodiceia, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Mas veja a linguagem da Bíblia. Ora, se abrir a porta, ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Será que quer dizer que Jesus está literalmente do lado de fora de você? Ou ele está dizendo, eu preciso de comunhão? Olha a metáfora, eu entrarei e cearei com ele. É uma mesa, a mesa que implica comunhão, que implica intimidade, que implica reconciliação, que implica paz, que implica o amor, que implica relacionamento. Tanto é verdade que Jesus, numa certa ocasião, ele falando da manifestação do reino dos céus, ele diz assim, olha, muitos virão do ocidente e do oriente. Ele está falando para os judeus, né? Muitos virão do ocidente e do oriente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Como é que as pessoas, ao lerem esse texto, entendem? Eles pensam que nas bodas do Cordeiro, ouvi essa semana, vai haver uma grande mesa, nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Sentado à mesa. Né? Tudo bem que haja essa mesa e que nós nos assentemos lá, mas a ideia da mesa é a ideia primária. Mesa são as riquezas do Evangelho, as riquezas de Deus disponíveis ao homem. E assentar-se a essa mesa é ser recebido na mesa da comunhão, Deus com o seu povo.
E quando diz Abraão, Isaque e Jacó, quer dizer que os que vêm do Oriente, os que vêm do Ocidente, uma vez que não são judeus, não são filhos de Abraão, Isaque e Jacó, não são descendentes carnais de Abraão, Isaque e Jacó, mas eles são convidados e fazem parte da mesma aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer que os gentios, eles também têm acesso à mesma comunhão. Então, dizer, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, fala dessa intimidade, dessa comunhão, e tudo isso implica o habitar de Deus no homem. Então, Deus está presente em todos os homens, porque é impossível que não esteja, tanto pela sua imanência, quanto pela sua infinitude, quanto pelo fato de ele ser a vida que gera, que sustenta, que alimenta, que organiza todas as coisas. Porém, essa vida, em algum momento, esse homem terá de encontrar dentro de si, como aquele homem que encontrou um tesouro escondido no campo, encontrar esse Deus imanente, esse Deus dentro de si, e então agora se aproximar desse Deus no seu espírito, e agora ter comunhão com esse Deus, estar em harmonia com esse Deus, estar em um relacionamento com Deus. E é portanto essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão, esse conhecer constante, tudo isso é o que significa Deus habitar no homem. Logo, Deus, primeira verdade, já está aí em você. Ele não vem de nenhum outro lugar, ele já está aí. Ele está aí. Essa é a primeira verdade que você tem que compreender. E logo você tem que parar de ficar buscando Deus em algum lugar. Mas isso está na Escritura, muito claramente. Lembra quando o apóstolo Paulo diz, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem isso na Bíblia? Lá em Romanos, no capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já pode pensar na palavra invocar? Tem invocar e tem evocar. Tem um I e tem um E. Invocar vem do sentido de dentro. Vocar, de vocalizar, de voz, chamar de dentro. Só pode invocar Deus de dentro que está dentro de você. Invocar, trazê-lo a si, despertá-lo de si. Mas aí o apóstolo Paulo continua explicando, ora, mas Deus não está tão distante assim que você não possa não encontrá-lo. Eu vou ler com vocês o texto, porque o texto é maravilhoso. Romanos capítulo 10, versículo 6 em diante, diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Então a justiça proveniente da fé, ela diz. O que essa justiça que provém da fé diz? Não perguntes em teu coração. Não diga no teu coração: quem subirá ao céu? Olha aí, olha a ideia da transcendência, da mera transcendência. Cuidado, porque isso aqui não nega a transcendência, até porque a transcendência divina, ela está para além do homem. Esquece isso, o homem nunca vai tocar o Deus transcendente, nunca. Paulo já falou isso a Timóteo: o Deus que habita em luz inacessível, então ele é transcendente. Esse Deus, aquele que olho algum viu e nem é capaz de ver, está para além da possibilidade e da capacidade humana. Então, se dependesse única e exclusivamente da transcendência, estaríamos todos perdidos. Porque o Deus transcendente é o que habita em luz inacessível, está para além do homem, é luz inacessível, não tem acesso. Só que esse mesmo Deus é imanente na pessoa do Cristo. Na verdade, poderíamos dizer que a divindade
é o Deus na sua transcendência e o Cristo é o Deus na sua imanência. É o Deus que se aproxima, que gera, que cria, que se relaciona, que você conhece, que é possível, que é acessível. Então Paulo está ensinando: não digas em seu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou não diga em teu coração quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, a justiça decorrente da fé não busca um Deus nem no céu nem no Hades. Coloca-se os dois extremos, o céu e o Hades, o abismo. Não procure nem lá, na transcendência do céu, e nem no Hades, onde ele teria ido depois da sua morte. Então, a justiça da fé não busca esse Deus distante. Ora, e busca onde? Onde ele encontra esse Deus? Se não é no céu e nem no abismo. E ele continua dizendo no versículo 8: porém, que se diz? Ou seja, se não é para dizer no seu coração quem vai buscar a Deus no céu ou buscá-lo no abismo, o que se deve dizer? Aí diz: a palavra, a justiça decorrente da fé, diz: a palavra está perto de ti. Onde é que está a palavra? Está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ainda baseado nesse mesmo pensamento, Paulo diz no capítulo 17 de Atos, vamos só complementar esse pensamento. Ele diz assim no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, todo o cosmo, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês entendem esse contraste, né? Quem fez o cosmo, o universo inteiro? Foi Deus. Ora, se o Deus que fez os céus, fez a terra, fez todo o universo, se ele fez tudo isso, habitaria ele numa casa que eu faço para ele? É meio ilógico isso. E aí Paulo continua argumentando, dizendo: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Então, versículo 26 e 27, de um só fez toda a raça humana para, Deus fez o homem para habitar toda a face da terra e para buscar a Deus. Então, quando Deus cria o homem, a humanidade, Deus tem dois propósitos. O primeiro, que o homem habite a face da terra. Logo, Deus não criou o homem para morar no céu. Ele criou o homem para habitar a terra. E segundo, Deus criou o homem para que o homem possa buscar a Deus. Então, o homem, ele já traz consigo esse desejo eterno, como alguém diz numa música muito bonita, traz a ânsia eterna de encontrar-se com Deus. Só o homem tem essa ânsia por Deus. Tratando-se da criação aqui da terra, você nunca vai ver um animal com ânsia por Deus, desejo por Deus, buscando a Deus, refletindo sobre Deus, perguntando sobre a natureza de Deus, sobre a bondade de Deus. Não, os animais são todos instintivos, embora louvem a Deus instintivamente pela própria natureza deles, mas o homem,
todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, buscam a Deus. Até o ateu que diz que Deus não existe, ele vive em função de lutar contra aquilo que ele diz que não existe. É uma loucura. Olha, se algo não existe, por que você luta contra isso? Por que você prega isso? Não existe, então por que aquilo que não há te incomoda tanto? Mas não, ele tem que estar sempre afirmando e dizendo que Deus não existe. Essa é uma maneira negativa de lidar com a ânsia da sua alma e do seu coração. Um dos grandes ateus, do ponto de vista filosófico, digamos assim, ninguém pode falar efetivamente do coração de ninguém, porque ninguém conhece o coração do homem, mas um dos grandes ateus seria o Friedrich Nietzsche, né? E no final da sua vida, depois busquem vocês em casa e façam a leitura, a oração de Nietzsche ao Deus desconhecido. Nietzsche fez uma oração, e nessa oração ele diz que ele se dirigia naquele momento a Deus, ao Deus que ele por toda a sua vida buscou e que nunca o encontrou. Ele dizia se dirigir ao Deus desconhecido, ou seja, ele reconhece que há um Deus, embora ele assuma não tê-lo encontrado. Mas veja como que Paulo deixa claro que todos os homens que existem, porque toda a raça humana foi criada de um só princípio, e que toda a raça humana, portanto, foi criada para buscar a Deus. Logo, o homem busca a Deus, essa ânsia por Deus que está no coração de todo homem. Versículo 27 de Atos 17: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Ou seja, ele diz que o homem tateando, apalpando, como uma pessoa desprovida da visão, que por não enxergar as coisas, busca algo com o tato. Então é assim que o homem se encontra sobre a terra. Em razão do pecado, ele está buscando, mas ele está como que tateando. Só que o problema é que quem está procurando algo tateando, procura algo fora de si. Sim ou não? E olha o que Paulo então faz para corrigir essa questão. Ele diz: se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Deus não está longe. Não está longe quer dizer que ele está perto. Não diga em teu coração: quem subirá aos céus, quem descerá ao abismo. Você foi criado para buscar a Deus, você busca a Deus, mas onde você o procura? Tateando, como quem tenta alcançar os céus ou tocar o abismo. Ele diz: não, mas ele não está longe de você, não precisa ir buscá-lo tão longe, ele está perto de você. Isso aqui é imanência divina. E para que ninguém tenha dúvida do significado profundo de imanência divina, Paulo vai definir o que é aqui essa imanência divina, quando diz, eu vou ler o 27 novamente para seguir adiante: para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos. Ora, se eu vivo em Deus, esse Deus é imanente à criação. Não é um Deus que está lá e nós estamos aqui. Não, a criação só pode existir nele. É o que Paulo vai dizer em outro lugar com aquela conhecida fórmula, Pois nele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Todas as coisas são para, é destino. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito por ele, ele é o agente. E tudo foi feito nele, ele é o lugar. Isso é imanência. Neste momento nós estamos nele.
Isso é uma verdade que não é uma verdade, digamos assim, do cristianismo, que vamos acusar, porque vocês cristãos, vocês evangélicos, vocês da Bíblia, né? Não, engano seu. Isso vem muito antes de haver cristianismo, inclusive nem do judaísmo isso vem, até porque a visão judaica, se você ler o Antigo Testamento, é a ideia de um Deus transcendente que eventualmente vinha fazer uma visitinha aqui na terra. Vinha fazer uma visitinha por aqui. Paulo vai dizendo aqui então no versículo 28: pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Quando diz nele existimos, quer dizer que dele saímos. Vocês sabem o que é existir, né? Existir. Se você pegar a palavra existir, esse X, que começa a palavra existir, é aqui um termo que quer dizer para fora. Nós usamos esse X todo dia, né? Você vai comprar uma tinta para pintar a sua casa, a pessoa pergunta: é para pintura interior ou exterior, do lado de fora? Para fora. Então, quando diz nele existimos, quer dizer, é dele que nós nascemos, que nós brotamos, que nós emanamos, como emanação dele. Quando diz nele vivemos, quer dizer, você subsiste, o viver enquanto não somente o existir, mas o continuar a existir, viver. Nós vivemos nele. Então dele brotamos e por causa dele e nele é que continuamos a ser aqui neste mundo. E nele nos movemos, porque não tem um único lugar para onde você dê um passo que você não esteja nele. Você não tem como dar um passo para fora dele. E se fosse possível, hipoteticamente falando, você cairia no absoluto do nada, da inexistência. Então isso é imanência, não tem como negar a imanência. E quando você fala que se tudo está nele, tudo vive nele, tudo existe nele, de onde ele pode vir e para onde ele pode ir? Porque ele já está. Então eu costumo dizer, o movimento, o ir a algum lugar, implica um ponto A e um ponto B. Então, quando alguém está em Brasília e ele quer ir a Goiânia, ele tem que fazer o quê? Um movimento, um deslocamento. Ele está em movimento em direção ao ponto B. Quando ele estiver no ponto B, ele já não está mais no ponto A, concorda? Por que ele faz esse movimento? Porque essa pessoa, na sua limitação de tempo e de espaço, tem que se movimentar até chegar onde ele precisa. Agora imagine que Brasília e Goiânia estivesse em você. Em você. Que movimento você faria para ir a Goiânia ou a Brasília? Não há movimento. É impossível esse movimento de Deus quando tudo está nele. Não tem como ele vir do céu à terra. Tudo bem, eu sei que a Bíblia vai dizer centenas ou milhares de vezes essas ideias. Um exemplo prático e clássico é quando lá em Gênesis capítulo 11, né, Deus diz assim: olha, eu ouvi dizer que lá na terra os homens estão construindo uma torre, desçamos lá e confundamos a sua língua. Quando você lê Gênesis 11, Deus dizendo: os homens se tornaram maus no seu coração e os homens se rebelaram. Então vamos lá resolver o problema. E diz que Deus desceu. É uma ideia de deslocamento, é a ideia de movimento. Mas isso, para você que é crente e acredita em Deus, num Deus absoluto, num Deus onipresente, você tem que entender que isso é apenas uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana
para se referir a Deus. Mas Deus não tem nada a ver com isso. É uma linguagem. Deus está para além de qualquer linguagem. Deus é inefável. Não se pode falar de Deus na sua real essência, porque não há palavras que possa defini-lo, não há palavras que possa traduzi-lo, não há. Você chega também em Gênesis no capítulo 18, você vai encontrar ali, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, um diálogo de Deus, né, dizendo: eu ouvi dizer, olha a ideia, eu ouvi dizer que lá em Sodoma os homens estão clamando, há um clamor. Então, se ele ouviu dizer, ele não sabe, sim ou não? E é bem capaz que teve um fofoqueiro que contou para ele. Se ele ouviu dizer, alguém disse. E como Deus ficou na dúvida, seu fofoqueiro, você sabe que a gente não pode confiar em fofoqueiro, não pode. Mas na dúvida, vamos lá. Aí Deus fala: vamos lá verificar se é assim mesmo, conforme nós ouvimos dizer. Olha a ideia. Ah, mas então a Bíblia está errada? Não, querido, não está errada. A Bíblia é só um livro humano / divino. Divino porque fala acerca do divino. Humano porque é escrito por homem em linguagem humana. Não tem como um homem escrever algo em linguagem celestial. Para disso. É verdade que hoje em dia alguém vai dizer: não, mas nós falamos línguas estranhas, língua dos anjos. Para! Bem, pode até haver algum dom específico para uma ocasião muito específica, segundo a economia de Deus. Deus pode fazer acontecer coisas muito grandes, de acordo com a vontade dEle, com os propósitos dEle. Agora, quando você ouvir dizer essas línguas por aí de anjos, você vai ouvir the power, eu não sei nem dizer essas coisas, nem me dou aqui ao trabalho de decorar essas frases, né? Mas é isso aí, mistura uma coisa com a outra. Aí depois, para dizer, não é língua estranha, que foi só. Aí tem que ficar arranjando as coisas para dizer. A pessoa quer se passar por alguém que tem um dom, e na verdade não está dizendo nada, porque ele imitou o outro já falou por ignorância. Porque quando alguém tem que ser mais inteligente. Ô pessoal, olha para mim, vem cá, você que gosta de falar em língua, presta atenção. Quer imitar uma língua de um país, uma coisa, para dizer que é Deus? Estuda em casa. Faz um texto bonito, elegante, com palavras maravilhosas, com sentido, joga na IA, coloca ela para colocar em inglês, e aí você treina. Aí, agora, criar frases desconexas, não é nem frases desconexas, porque para ser frase tem que ter sentido. Se não tem sentido, nem frase é. Tem que ser mais inteligente, pessoal. Não é possível. Nós não se faz mais enganador como antigamente, né? Não se faz mais enganador como antigamente. Mas continuando aqui o nosso texto da imanência, Paulo diz assim no versículo 28: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Agora Paulo, preste atenção, ele está aqui em Atenas, na Grécia, no Aerópago, numa grande praça em que havia ali vários altares de deuses. Ele está aqui no meio de filósofos gregos. Então Paulo não está dizendo para os plebeus, não, para os bárbaros, não. Ele está conversando com pessoas de alto conhecimento filosófico. Por isso que Deus escolheu Paulo para levar o evangelho aos gentios, porque ao ir em direção aos gentios, certamente encontraria com pessoas de alto entendimento e conhecimento filosófico, e seria preciso, portanto, um cosmopolita para lidar com essa gente e pregar para elas o evangelho. Então Paulo começa a pregar, e aí num dado momento ele vai dizer: olha, isso que eu estou dizendo aqui
sobre essa imanência, essa busca, esse encontrar Deus em si, isso os vossos poetas foi quem disseram. Ou seja, Paulo vai buscar um fundamento de verdade entre os próprios filósofos e poetas gregos, porque isso é verdade. Paulo está afirmando enquanto evangelho, e ele diz: como os vossos próprios poetas disseram, né? Ou têm dito, dois pontos. O que os poetas gregos diziam e que é verdade do evangelho? Porque dele, de Deus, também somos geração. Novamente, uma linguagem antropomórfica, geração, cuja raiz é genos. Genos, de onde vem a palavra genealogia. Quando tem a palavra genealogia, porque no grego não tem esse som de G, né? Não, de G. Nós falamos genealogia, mas o som lá é genos, né? Então, quando você vai estudar uma genealogia, você vai saber quem procede de quem. Então, você pega a genealogia lá de Mateus, de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Ele vai falar o fulano que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e aí vai falando quem saiu de quem, para dar seguimento a essa linhagem genealógica, essa linhagem, né, de procedência, de emanação, de origem. Então Paulo vai dizer: porque de Deus somos geração. Ou seja, você não veio do nada, você veio de Deus, gerado de Deus, do genos de Deus, do genealogia, geração, gene. Se você quer saber se você é filho do seu pai mesmo, você faz o quê? Um DNA. Então vai olhar ali os genes, né? Que também vem a palavra Gênesis, origem, o livro da Bíblia, a origem de todas as coisas. Então é muito claro a Escritura quando diz sobre essa imanência divina. Bem, eu creio que deu para entender o que é imanência, né? Agora, cabe a nós agora, além de compreender, buscar a experiência da imanência divina, tá? Então, como diz o nosso texto na página 148, a partir das 3 estrelinhas, diz assim: olha, a visão ocidental acerca de Deus e de sua criação nasce do dualismo aristotélico que separa o material do espiritual, opondo o Criador às suas criaturas no plano espacial. Segundo essa perspectiva, Deus habita uma região longínqua, muito distante dos homens, e somente de tempo em tempo ele os visita para recompensá-los ou puni-los, né? Vocês sabem que a teologia cristã, ela é aristotélica, né? Ela tem muito de Platão, mas como quem vai consumar a teologia cristã é o São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino está para Aristóteles. Então aí, o pensamento de São Tomás é um pensamento aristotélico. Então essa é a ideia, né? Aí quando diz, olha, os adeptos dessa visão, da visão de um Deus distante, meramente transcendente, ignoram que a transcendentalidade divina consiste na sua transcendência a partir daquilo que é imanente. Porque transcender, olha a ideia, tem que atravessar. Ele transcende a criação, mas ele passa pela sua criação. Ou seja, a criação divina, observa, a criação divina é o plano transitório, espaço-temporal, no qual Deus é imanente e ao qual ele transcende. Então, afirmar a transcendência divina já é afirmar a sua imanência.
porque estando ele aqui, afirmando a sua presença na criação, ao dizermos que ele transcende, quer dizer que ele vai além daqui. Então, afirmar a transcendência é também afirmar a sua imanência. Pois, se não houver a imanência, ponto de referência da transcendência, como se pode dizer que Deus é transcendental? Conclui-se, pois, que a imanência divina é apenas um ponto em sua transcendentalidade. É o infinito que, perpassando pelo finito e nele permanecendo, vai além de suas fronteiras, conforme declara acerca de si mesmo o próprio Cristo. Eu vim de Deus, é a transcendência, e volto para Deus, é a transcendência. Mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a sua imanência. Quando ele diz, eu venho de Deus e eu volto para Deus, ele está falando de transcendência. Eu venho de lá e volto para lá. E ele diz, e eis que eu estou convosco todos os dias. Então ele está aqui. Então afirmar a transcendência e afirmar a imanência não é antibíblico. Alguém pode perguntar, tá bom, Alexandre, mas o que tem a ver isso com a vinda do Senhor, que é o tema que nós estamos estudando agora, capítulo 9, né? Ora, então, uma vez compreendido o que é imanência, que é essa presença divina em todas as coisas e que não pode ser diferente, nós vamos a partir daqui compreender então o que quer dizer que Deus vem habitar em nós, se é verdade que Ele já está em nós. Entende? Eu até já ventilei o assunto aqui hoje, mas no nosso livro, aqui a partir do próximo parágrafo, é que nós vamos entrar efetivamente então na questão da habitação de Deus. Então, é preciso entender que Deus é imanente e que ser imanente não implica necessariamente a habitação. O habitar é quando o homem tocar essa imanência, encontrar essa imanência, e ao encontrá-lo, entrar em comunhão, em intimidade, formando uma habitação, um lar, e começar a ter relacionamento com Deus. Aí agora não somente Deus é imanente a este homem, que assim recebeu o Evangelho, mas agora Deus tem comunhão e relacionamento com este homem. Para daí nós chegarmos no momento em que esse Deus que em nós é imanente e que em nós habita, um dia Ele há de se mostrar em nós. E esse se mostrar em nós é exatamente essa manifestação de Deus nos seus santos. Tá bom?